E hoje é dia de estreia aqui no Mulher Demais. Eleições para elas. E vamos ter um reforço especializado nesse novo quadro aqui no MD, a advogada Tainá de Freitas. Bom dia, doutora, seja bem-vinda e obrigada por aceitar essa missão, esse nosso convite por aqui, viu? Bom dia, Bruna, bom dia a todos que estão nos assistindo, eu que agradeço o convite. Então é isso, né? A ideia é a gente falar sobre a participação feminina nas eleições. E essa temática envolve várias dúvidas, seja com relação às candidaturas, seja com relação ao eleitorado. Então você pode participar. Aproveita esse dia de estreia, né, onde a gente está iniciando essa trajetória aqui no Mulher Demais e participa. Então, se você tem dúvidas sobre as eleições, se você quiser sugerir novos temas, se você quer saber mais sobre a participação feminina nesse processo essencial, né, para a nossa sociedade, você manda mensagem para o nosso WhatsApp, tá? É o 991050400, é o Zap do Mulher Demais. Tem QR Code aí na tela, a gente vai até segurar um pouquinho para que você possa apontar a câmera do seu celular e assim você consegue interagir conosco e enviar as perguntas, os questionamentos para a nossa advogada especialista, tá? E por falar em participação feminina, a gente trouxe aqui 2 gráficos para vocês entenderem um pouco melhor esse assunto. Primeiro, com a porcentagem de mulheres candidatas ao cargo de vereadora. Vamos ver aí na tela para você acompanhar junto conosco aqui no Mulher Demais. O gráfico é esse aí. 65% dos candidatos ao cargo de vereador são homens e 35% de mulheres. Queria que você comentasse isso para a gente. É uma diferença ainda bem consistente, digamos assim, né, doutora? Bem presente, né? Com certeza, Bruna. Esse gráfico, ele abrange todo o estado da Paraíba. E a gente percebe que ainda estamos bem distantes de nos elevar dos 30% de candidaturas femininas, que hoje é uma exigência da lei. Sim. Né? A lei das eleições, ela exige que quando o partido político ele inscreve o seu registro de candidatura, ou seja, o seu demonstrativo de regularidade de atos partidários, com os candidatos ali escolhidos em convenção para a disputa do cargo a vereador, no mínimo 30% daquelas vagas obrigatoriamente são direcionados às mulheres. Então a gente vê que 35% é praticamente apenas o cumprimento desta norma. Entendi. Né? Que aí, no caso, o ideal é que seja mais, mas cumprindo 30% é o que está aí de acordo com a lei. Mas 35% então é pouquinho só a mais de margem, né? É muito pouco ainda, até porque a gente sabe que a nossa população é majoritariamente feminina. O nosso eleitorado paraibano já tem 53% de mulheres, então são mulheres que ainda votam em homens. Não desmerecendo, obviamente, a participação do homem na política, mas sim a necessidade de aumentar a nossa representatividade, que é tão importante para o nosso dia a dia. Afinal, o olhar feminino nas pautas, nas casas legislativas é fundamental para os interesses da população. E até para que as eleitoras possam se reconhecer nesse processo também, que durante muito tempo foi majoritariamente formado por homens, né, doutora? Então, a gente vê aí a passinhos de formiga, né, uma caminhada lenta, esse cenário mudando, mas ainda com muito a ser feito, né? A gente tem mais um gráfico aí com a porcentagem de mulheres candidatas à prefeitura. Vamos analisar aqui junto com a nossa advogada. A gente já consegue perceber nessa realidade uma diferença ainda maior. São candidaturas lançadas para a prefeitura na Paraíba em 2024. 79% do público masculino, 21% formado então por mulheres. É ainda maior essa realidade, né, doutora? Exatamente, até porque para a candidatura majoritária nós não temos nenhuma norma, nenhuma previsão legal que exija a paridade. Né? Então a gente vê que o machismo, podemos falar assim, enraizado ainda na nossa sociedade, fica muito claro quando a gente vê que
apenas 21% das candidaturas ao cargo de prefeito ou de prefeita no estado da Paraíba são ocupados por mulheres. É um número ainda tão baixo, perto, como eu disse, de um eleitorado majoritariamente feminino. Sim, temos mais um gráfico, é isso? Com a vice-prefeitura, né? Vamos analisar também candidaturas lançadas para a vice-prefeitura aqui no estado. 74% do público é masculino e 26% também formado por mulheres. Também uma diferença gritante, né, doutora? Acho que entre esses que a gente viu, o melhor ou o menos pior, que a gente possa dizer assim, é com relação às vereadoras, mas porque existe algo ali na lei que pede e que exige isso, né? Exatamente. A gente percebe, né, que existe ali um movimento de trazer as candidatas para a chapa majoritária, mas sempre na qualidade de vice. Ainda assim, é um número muito baixo. E isso se demonstra nos nossos quantitativos, quando a gente percebe hoje que, por exemplo, nas últimas eleições para prefeito e para vereador no estado na cidade de João Pessoa, apenas uma mulher foi eleita vereadora. Então, é um número irrisório, né? Hoje, o Senado Federal só tem 18% de mulheres. São das 81 cadeiras, apenas 15 são ocupadas por mulheres. Na Câmara Federal também não é diferente. Então, nós temos ali um percentual de 17% apenas de mulheres ocupantes das cadeiras na qualidade de deputada federal. E eu chamo a atenção para o seguinte, a Paraíba, nas últimas eleições em 2022, não elegeu nenhuma deputada federal. Olha. Então, assim, são dados que a gente deve refletir, né? E chamar a população feminina a perceber a necessidade de que elas sejam efetivamente representadas nesses espaços de poder. Sem dúvida. E é interessante a gente também perguntar e avaliar se o interesse das mulheres ao longo dos anos também tem mudado. Crescendo aí na questão das candidaturas, o próprio eleitorado, uma participação mais efetiva e mais constante. Ao passar do tempo, isso foi também mudando, doutora? Olha, eu acredito que com as ações afirmativas que a própria legislação impôs, nós temos visualizado, sim, um aumento da participação feminina. Ainda muito pequeno, Tímido, porém, digamos muito assim, tímido, né? exato. Porém, a gente percebe que aquela figura, por exemplo, da candidata laranja, que a gente ficou nos últimos anos, a gente observou que, em virtude dessa obrigatoriedade do percentual a ser atingido da cota de gênero, nós tínhamos partidos que lançavam ali candidatas que eram simplesmente para cumprir a cota, mas que não faziam campanha, não pediam voto, às vezes até pediam voto para um outro candidato do mesmo partido. E isso é uma questão que a Justiça Eleitoral ela vem combatendo fortemente. Caracteriza, né, como crime mesmo, nesse caso? Fraude à cota de gênero. Fraude, né? Então, ela ocasiona a cassação dos mandatos de todos aqueles vereadores que tenham eventualmente sido eleitos naquela chapa formada com candidatas laranjas. Então, nós tivemos aqui na Paraíba, recentemente, mais de 100 vereadores cassados pelo TRE Paraíba, né, salvo engano, em 31 municípios. Nossa. Então, é uma situação que vem sendo muito combatida, sim, pela Justiça Eleitoral e, obviamente, agora os partidos estão preocupados e só estão lançando candidaturas de mulheres que efetivamente querem, desejam ser candidatas. Muito bem, ainda falando sobre esse assunto, a gente separou aqui alguns tópicos, porque dá muito pano para manga, né? São muitas informações e ao longo aqui das próximas semanas a gente vai conversar ainda com a doutora Tainá, tá? Mas soltando aí essas telas para ela comentar junto com a gente. Inclusive, essa primeira eu estava lembrada, né? Justamente sobre o que você acabou de falar, né, doutora? A atuação da Justiça Eleitoral e cassação de mandatos
dentro dessa seara das candidatas laranjas, né? Não é permitido e essa atuação está cada vez mais constante também. Exato. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral este ano, ele sumulou o assunto. Então, através de uma súmula, que é a súmula 73, ele estabeleceu as características do caso que caracterizam ali a fraude à cota de gênero. Certo. Isso vai funcionar para direcionar o país inteiro. Então, a Justiça, no momento em que identificar que uma candidata teve uma votação irrisória, ou seja, teve 1, 2, 3 votos, que já aconteceu em casos concretos, tá? Ou então não dispendiou gastos para a sua campanha, não fez nenhum ato de campanha, não fez campanha nas suas redes sociais. Então, categoricamente, aquela é uma candidata fake, é uma candidata laranja. E, a partir desse ano, esse tema está sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Tem mais uma tela, mais um tópico, né, sobre esse assunto. Ações afirmativas para incentivar votos nas mulheres. É até uma missão nossa por aqui também, né, de reforçar esse assunto e trazer essa reflexão, pelo menos, para quem está acompanhando a gente, né, doutora? Com certeza. A nossa legislação, ela tem trazido na sua letra e na sua interpretação normas que meio que obrigam que os partidos deem espaço às candidatas. Ou seja, por exemplo, no espaço de rádio e TV, aquela propaganda gratuita no rádio e na TV. Obrigatoriamente, os partidos devem direcionar 30% do tempo para as candidatas. Muitas vezes, infelizmente, isso não é cumprido. Então, cabe aí aos outros partidos fiscalizarem, ao Ministério Público fiscalizar, para que essa norma seja efetivamente cumprida. Da mesma maneira, em relação aos fundos eleitorais. Então, o fundo direcionado ao custeio dessas candidaturas, 30% também devem ser direcionados às candidatas mulheres. Muito bem, eu sei que para algumas pessoas basta escutar a palavra política, a gente já torce o nariz, já não quer saber, mas aqui no Mulher Demais, eu garanto para você, junto com a doutora Tainá, com toda a nossa equipe, que a gente vai simplificar esse assunto, deixar didático, mais fácil para você entender. É a nossa missão nas próximas semanas, com o quadro Eleições para Elas, com a ajuda aqui, o reforço da doutora Tainá de Freitas, e é esse o Instagram dela, @Tainá de Freitas no Instagram. Você pode e deve sugerir temas para a gente através do nosso WhatsApp, pelas nossas redes sociais, no 991050400 ou lá no @Correio TV. Então, obrigada, viu, doutora, pela participação. Até as próximas semanas, então. Eu agradeço e nos vemos em breve. Tudo certo.